A cidade de Ouro Preto está localizada no Quadrilátero Ferrífero, uma região com grandes quantidades de recursos minerais e a maior fornecedora de ferro bruto do país. Desde o século XVIII, essa área vizinha à capital mineira tem uma importância significativa para a economia do estado. Porém, todo esse desenvolvimento também provoca alguns impactos socioambientais que afetam de diversas formas a vida dos moradores. Um deles em relação à qualidade da água, mas um filtro que está sendo desenvolvido de forma pioneira na Universidade Federal de Ouro Preto pode ajudar a minimizar essa questão hídrica de maneira acessível e segura. A gente tem geologicamente minerais presentes, na localidade, que foram expostos, pela mineração inicialmente de ouro, e posteriormente de ferro. Então a gente já tem alguns problemas que são geológicos do lugar, como, por exemplo, a presença de arsênio, a presença de chumbo, a presença de cádmio. Então a gente já sabia de estudos anteriores que existia a contaminação natural da água com esses elementos. Então a gente já tinha uma preocupação em desenvolver uma tecnologia que fosse local, que fosse de baixo custo e que usasse de preferência um resíduo brasileiro de baixo valor agregado e que a gente pudesse fazer uma modificação química em cima desse rejeito, tornando ele capaz de remover essas espécies da água aqui na nossa região para garantir água de qualidade para a população a baixo custo com uma tecnologia brasileira. Filtro de bar retém os micro-organismos, mas agora cátions metálicos ficam em solução. Então, teria que usar uma outra alternativa de absorção para poder impedir que esses cátions metálicos afetem a saúde das pessoas. E após mais de 20 anos de estudos, os pesquisadores dos programas de pós-graduação em Química e Engenharia Ambiental da UFOP conseguiram identificar o produto ideal que atendia a todos esses critérios citados aí pelos professores Leandro e Lohan. É o bagaço de cana. Mas até chegar nesse material, houve um grande trabalho. A gente começou a modificar papel mesmo, para poder ter uma facilidade de identificar as modificações químicas que a gente fazia, porque é uma fase pura, e de transferir essa modificação química para um material de baixo valor agregado, porque senão a tecnologia ela seria cara, ela seria muito inviável para ser aplicada em filtros caseiros ou mesmo em estações de tratamento de água. Então a gente partiu de papel como modelo até dominar essas reações e depois a gente teve aqui no grupo de pesquisa alunos que trabalharam com o bagaço de cana, que se mostrou um material igualmente eficaz ao papel, e a gente desenvolveu então as mesmas modificações que a gente fazia para o papel, a gente passou a fazer para o bagaço de cana, que se mostrou tão eficiente quanto o papel, e a gente começou a evoluir essa pesquisa a partir disso. Daí então foram várias modificações químicas que a gente fez com diferentes propósitos para remover diferentes poluentes. Então a gente teve desafios desde a concepção mesmo da ideia, até a passar essa ideia para um material de baixo valor agregado, que é o bagaço de cana, amplamente abundante aqui no Brasil, e depois de passar essa tecnologia do modo que a gente chama de batelada, que é esse modo estático, para o modo de coluna, que a gente costuma falar que é o modo contínuo, aquele que a gente geralmente vê funcionando com um filtro em casa. E o último desafio, produzir água com velocidade de filtração adequada. Porque o consumidor, a população, eles não querem esperar um dia para ter água purificada. Então, a taxa de filtração ela tem que ser ideal para a pessoa realmente abrir a torneira do filtro e ela ter um fluxo de água e ela contar que esse fluxo de água realmente está descontaminado, uma água segura para que ela possa consumir sem nenhum problema para a saúde dela. A primeira fase desse trabalho foi de modificar quimicamente o bagaço de cana para poder introduzir novas funções químicas que têm como capacidade de interagir com os cátions de metais pesados e tóxicos, como o chumbo, como o cádmio, o cobre também. Então, o objetivo era descontaminar águas desses cátions metálicos. E uma vez que esses cátions metálicos ficam aderidos dentro da matriz, a gente pensou o que a gente pode fazer com esse material. Então, a segunda fase era utilizar o material com o metal impregnado e utilizar esse novo material para desenvolver reações químicas em catálise. Então, os metais
tem essa capacidade de catalisar reações químicas. Além da eficiência, o filtro criado pelos cientistas também se destaca por ser uma solução ecológica e de baixo custo. Isso porque, de acordo com a Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, o Brasil é o maior produtor de cana-de-açúcar do mundo e, consequentemente, também do bagaço de cana. Esse produto, esse material filtrante a partir de bagaço de cana, se a gente for olhar por unidade de volume ou por unidade de peso, ele custa mais caro, ele dá mais renda para a unidade fabril do que o álcool e o açúcar, por unidade de massa ou por unidade de volume. Então, a gente tem duas conjunções que são favoráveis para o povo brasileiro. Um material de baixo custo, que a gente consegue agregar valor e transformar ele em algo útil para a população, que é produzir água de qualidade, e para o industrial a gente consegue produzir um material de maior valor agregado, o que ajuda na viabilidade econômica do negócio. De acordo com dados divulgados em 2021 pelo Instituto Água e Saneamento, uma organização civil sem fins lucrativos, mais de 1 milhão de pessoas vivem no quadrilátero ferrífero e aproximadamente 200 mil moradores dessa região não têm acesso aos serviços de abastecimento de água. E o filtro da UFOP, feito a partir do bagaço de cana, tem potencial para que a população dessa localidade acesse esse recurso hídrico com qualidade e segurança. E os testes nos domicílios já estão programados. Eles devem ser feitos ainda em 2024. Essa tecnologia está sendo aplicada agora, no desenvolvimento, fase de desenvolvimento final dela, é a instalação em 10 residências do município de Ouro Preto, tá? 10 residências que a gente vai consultar as pessoas, que a gente vai preencher questionários com a anuência delas para fazer pesquisa na casa delas. O material ele já foi analisado pela norma americana, que é a mesma que a CETESB usa, que prova que o material não causa prejuízo à saúde das pessoas, que é uma coisa muito importante, a pessoa receber um material na casa dela que ela tem certeza que não vai causar prejuízo à saúde dela, e fazer o que o material tem que fazer, que é purificar a água dela. Tá? Em Ouro Preto a gente tem aqui contaminação com arsênio, com cádmio, com chumbo, com cobre na água, tá? São elementos comuns na água, então a pessoa vai poder receber na residência dela esse dispositivo e a gente vai monitorar por 6 meses a eficiência desse dispositivo. Após esse estudo, com os dados que a gente vai tirar dele, a ideia é terminar de fazer o protótipo, ter uma versão final do protótipo e aí encontrar um parceiro que esteja disponível para fabricar as unidades em grande escala. Por mais que a gente já tenha um mini piloto pronto aqui na universidade, a gente poderia produzir algumas unidades por dia, mas a gente entende que essa não é a vocação da universidade. A vocação da universidade é produzir a tecnologia, mostrar para o mercado que ela funciona e encontrar um investidor interessado em comercializar essa tecnologia. Ao trazer benefícios para a população e para o meio ambiente, o filtro também coloca a UFOP em um lugar de destaque na ciência brasileira. Somos o primeiro grupo a ter desenvolvido um filtro, material que tem essa capacidade de reter os metais pesados a partir de bagaço de cana. Do ponto de vista dos outros países que têm problema com contaminação com cátions de metais tóxicos e arsênio, a gente vê que essa pesquisa ela é uma evolução. Esse biomaterial ele é uma evolução porque ele é de economia circular. Então a gente está usando um carbono vegetal, de origem vegetal, capturado CO2 da atmosfera pela planta. A gente modifica de preferência com reagentes que também vêm de origem renovável. A gente tem esse cuidado de usar agentes modificantes, em sua maioria, de agentes renováveis para ter um material bem próximo de carbono zero para a economia. O material é biodegradável, então após o seu uso, ele não causa prejuízo para a natureza. E a gente se preocupou nesse modelo de negócio, nesse protótipo que a gente está desenvolvendo, dele ser retornável para o fabricante, que é outro plano de negócio adicional que a gente tem. Porque geralmente os nossas unidades filtrantes de casa, a gente usa e descarta. E na maioria das vezes não há recomendação de descarte. Então esse modelo ele foi bolado para ter um retorno para o fabricante regenerar esse material e disponibilizar de novo para o usuário. Então ele vai ter uma vida útil mais longa e gerar, consequentemente, menos poluição para o planeta.